Notícia de última hora, parem as máquinas. Na verdade, primeiro tá saindo o raio-x de Germancano para depois sair essa notícia. Mas temos informações aqui sobre Casares e informações sobre Germancano, sobre o contrato de Cano. Principalmente sobre Juan Casares. Proposta da Ucrânia para o jogador iria para o Metalist, iria porque ainda não está concretizada a negociação, e abre mais um alívio na folha salarial, que talvez, obviamente, a diretoria do Fluminense esperava, né, já estava negociando, já está negociando isso, e obviamente, mas é bem óbvio de que isso se expõe agora, mas é uma negociação que já está meio avançada, você vai entender, e além disso também, detalhes do contrato de Cano. Casares abre um espaço a mais na folha salarial que a diretoria do Fluminense não contava no início do ano, de que fosse chegar isso tudo, né? Fosse aliviar com Casares necessariamente. Podem abrir mais alívios, mas quando o Mário Bittencourt falou na última sexta-feira de que outros jogadores poderiam sair e etc., acho que ele já sabia disso, né? Bem, a gente tem aí ainda de notícias, tá? Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, pô, nem me apresentei. Sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E vamos embora, vamos dar as notícias aqui e vamos comentar. A matéria do Globoesporte.com começa assim: com proposta do Metalist da Ucrânia. Metalist é o time que Diego Souza, por exemplo, jogou lá na Ucrânia também. Casares é liberado de treinos e negocia a rescisão com o Fluminense. Bem, ele já foi até liberado dos treinos, ou seja, dificilmente, né? Dificilmente Thiago Silva Thiago Silva vai realmente... Por que eu meti um Thiago Silva do nada? Dificilmente Casares vai realmente voltar pro Fluminense, né? Já foi liberado até dos treinos. Aí começa assim, ó. Assim como Luca, o equatoriano foi pouco aproveitado em 2021 e já acerta detalhes para sua saída. Vínculo é válido até o final desse ano, mas o clube não criará empecilhos. Matéria da Paula Carvalho e do Thiago Lima. Casares, que vem se destacando pela sua forma física, impressionando, né? Pela sua forma física, o famoso tá fininho, né? Longe daquela pançolazinha que ele vinha tendo pelo Fluminense. Isso começou a chamar a atenção de um e de outro. Até tem matéria no Netflix falando sobre o jogador está surpreendendo a comissão técnica do Fluminense na questão do índice de gordura, né, no corpo, enfim, e da aparência mesmo do jogador estando mais magro. Obviamente, isso talvez seja também influência de uma possível ida dele lá para a Europa, onde isso é mais cobrado. Só que ele já não tá nem mais treinando com o grupo e já tá negociando essa rescisão amigável com o Fluminense. E aí, vamos lá. Por que Casares... O Fluminense tem contrato, não tem? Tem, exatamente. Por que Casares tá saindo agora? Porque, Gabriel, o Fluminense era pra... Quando o Fluminense dispensa o jogador cobra o salário até o final. Por que agora, quando o jogador saindo, ele não precisa pagar também, devolver pro Fluminense dinheiro? Tem algumas regras ali de CLT, do funcionário nunca dever a empresa, etc. Mas tem um detalhe também. Pro Fluminense, a saída de Casares vai render muito dinheiro. Gabriel, vai ser vendido? Não, meu amigo. O salário dele de janeiro vai ter que pagar metade do salário, né? Mas de janeiro até dezembro, mais 13º, mais férias, etc., não será pago. Por um jogador que seria pouco utilizado. Isso é um fato também sobre Casares. Casares seria um jogador que não teria tanta utilização neste ano, pela forma como o Abel quer jogar, pelas contratações que foram feitas e etc., teria uma utilização até menor do que teve no ano passado. E isso porque no ano passado ficavam enchendo o saco. Obviamente, Casares fez algumas boas partidas. Acho que na nossa memória, tiveram outras, tá? Mas nas nossas memórias aqui, vai bater de cara a partida contra o River Plate e contra o Sport. Acho que são as duas partidas mais destacáveis de Casares pelo Fluminense. Apesar até do gol dele ter saído contra o Corinthians e o único gol de Casares pelo Fluminense ter sido de cabeça. Por essa, você não esperava. Ele jogou 42 jogos pelo Fluminense, tá? 42 jogos pelo Fluminense. Sabe em quantos ele foi titular?
um total de 13 vezes ele foi titular. Foi um dos jogadores, por sinal, tirando o time titular, ele tá ali, se eu não me engano, no top 20 dos jogadores que mais foram titulares no Fluminense. Cobravam quando o Nenê tava no Fluminense ainda, né, até agosto. Falavam que, você via alguns torcedores fazendo isso, né? Casares não ganha chance, porque Nenê é amigo do presidente. Nenê, Casares, a hora que ele tiver sequência, ele destrói e tal. Aí Nenê sai, Casares tem sequência e fala, Casares não quer nada com nada, e não sei o que, não sei, enfim. No final das contas, Casares nunca rendeu o que a gente esperava. E já que eu tô falando de raio-x, né, de Germancano, bem, no caso do gringo, né, do jogador lá de fora, estão bem nítidas algumas coisas, né? Por exemplo, da chegada, eu falei de raio-x, né? Chegou raio-x de Cano. O raio-x de Casares tá bem nítido isso também, né? Tá lá falado, principalmente, eu não lembro exatamente quem, mas é alguém que tá falando dele no Atlético Mineiro e fala, eu não sei se foi o Beto, alguém falando, cara, é um jogadoraço, tem tudo pra ser um dos melhores meio-campistas do Brasil. Se ele jogar. Se ele fisicamente não tiver bem, de bola ele tem. Físico é o grande problema dele. E aí a gente vai ver, já até pra daqui a pouco passar pro outro assunto, sendo um único meio-campista, né, clássico ali do Fluminense a fazer essa função, ele. Essa foto ele não tá muito bem, tá com a camisa do Santos ainda. Paulo Henrique Ganso. Volta a ser um único. Gabriel, por que o Fluminense não faz isso com o Ganso também? Simples. O Metalist quis Casares. O Casares vai rescindir, o Fluminense falou, meu amigo, você tá querendo sair? O Fluminense provavelmente deve fazer, espero eu, aquela negociação simples, né, que fez, por exemplo, com o Digão. Digão, você quer sair? Quero. Pô, o time lá te quer, não quer? Quer. Eles querem comprar? Não, só querem se for de graça. Então tá, Digão, você sai, eu te libero pra você ir pra lá, mas você perdoa as dívidas que tinha aqui com o Fluminense. Combinado, foi embora. Com o Casares, o Fluminense tem que buscar, pode até chegar e falar depois, tentamos, ele não aceitou, ok. Mas o Fluminense tem que buscar, inicialmente, essa negociação com o Casares. Tem premiação, tem questão de 13º parcelado, tem férias. Te falei, olha só, a gente te libera agora. Mas você é um ativo do Fluminense, você tem contrato até dezembro. Porque, Gabriel, mas a gente nem usa ele direito. Dane-se, meu amigo, dane-se. Ninguém mandou ele assinar o contrato, não é o inverso? Quando o jogador tá pelo Fluminense, fala assim, mas ele nem vai jogar direito. Dane-se, ninguém mandou assinar o contrato, vai ficar aqui treinando até o final do contrato. É a mesma coisa agora, o Fluminense agora tá com um negócio na mão, né? Olha só, eu te libero pra você ir lá pra Ucrânia, você pode ficar aqui encostado, recebendo salário, mas encostado, acabou sua carreira. Ou te libera lá pra Ucrânia e você perdoa essas dívidas. O Fluminense pode utilizar isso também como moeda de troca. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Deixa eu dar aquela passada de olho final aqui na matéria do GE. Globo. Não tem muito mais o que acrescentar aqui além disso, não. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer com o Rony Casares, se ele vai mesmo pra Ucrânia ou não. No final das contas, acharia uma boa, mais alívio na folha salarial. Lembra aquela continha básica que eu fiz? Vou continuar aqui. Não sei quanto Casares recebe, não, tá? Não faço nem ideia. Eu estaria... Se falarem 200 ou falarem 300 mil, pra mim eu acredito. Então vamos fechar aqui com 250, que é um valor na média. Você bota Bobadilha com o Egídio, com a Abel Hernandes, só aí nessa continha boba aí, com o Lucas já bateu 1 milhão, já passou de 1 milhão já. Você ainda bota Casares nessa conta. Nenê. Gabriel, mas Nenê tinha contrato até dezembro. Tem que contar Nenê. Ninguém veio pra substituir Nenê. O contrato dele era até dezembro e ele saiu. Nenê com Casares. E aí você ainda vai botando outros jogadores que ainda podem sair também, ou aquela série de jogadores emprestados, etc. O Fluminense com certeza já chegou a 2 milhões de reais de diminuição real da folha salarial. E aí agora, e não é diminuição com demissão, com dispensa transformando em passivo depois, não, é diminuição real. E traz outros jogadores que compõem esse mesmo valor. Vão dar certo? A gente não sabe, mas no raio-x Germancano tem lá uma prova para você poder ir lá dar uma olhada se ele vai dar certo ou não. Outra notícia, a gente fala aqui agora sobre o contrato dele, Germancano. Cano, segundo o Netflu, contrato de Cano prevê bônus por metas atingidas. Possibilidade no Fluminense, possibilidade de rendimento a mais ajudou o Fluminense a fechar com o atacante. Segundo a matéria,
A apuração lá do Netflix, que o atacante vai receber um bônus caso... tem aqueles bônus, né? Tipo o Kaique vendido pro City e falar, a negociação pode chegar até a X. Tá, mas um dos coisas lá é o City ganhar a Champions League, que nunca aconteceu. Enfim, então tem esses bônus lá no alto que são muito difíceis de atingir. Tem, por exemplo, ele tem que participar de um determinado número de partidas na campanha do título. Isso deve ter na de Kaique lá também pelo City. Ou seja, não adianta nada o Fluminense ganhar a Libertadores e Cano tá machucado. Ele não ganha o bônus lá no salário dele, que é quase como se fosse uma premiação extra pro jogador, né? Ele não ganha, ele tem que participar de um número X de partidas, numa percentual, né? Tipo, 50% dos jogos ele tem que ter jogado, para caso o Fluminense seja campeão, ele receber esse bônus. Ainda tem outras coisas ali também e tal. Enfim, vou até ler um trechinho da matéria aqui. Mesmo sem subir os vencimentos, de acordo com a pedido do centroavante de 34 anos, o fato de o tricolor ter lhe dado a possibilidade de rendimentos maiores através das metas atingidas foi um trunfo na negociação. Ou seja, o Fluminense não deu o salário mais alto, porque ele tinha propostas lá do mundo árabe, né, segundo o empresário dele, não deu um valor a mais de salário, mas deu uma bonificação que é meio lógico, do tipo, é muito usado no mercado de vendas também, né? Que se eu ganhar muito dinheiro, você ganha parte desse muito dinheiro que eu ganhei. É essa a lógica. Sobre Germancano, salário, não sabemos. A única notícia que se tinha era de que ele pediu 600 mil ao Goiás. E assim, sendo bem sincero, é óbvio, ele pediu mais ao Goiás do que pro Fluminense, tá? Isso sem dúvida. O Fluminense não paga 600 mil reais em Cano. Acho pouquíssimo provável disso. E por quê? Porque ele, né, sabe Natan se mudando de Minas pro Rio de Janeiro? Exato. Ele teria que ir pra Goiânia, Cano não é brasileiro, teria que fazer essa mudança, teria que jogar num time menor, apesar de estar jogando a Série A, ele jogou a Série B esse ano, enfim. Teria toda essa questão e óbvio que o cara quer jogar num time maior. Ele, por mais que não seja a lógica de mercado, um jogador aceita receber um pouquinho menos se for ter mais oportunidade num time maior. Alguns jogadores preferem isso. Outros não. Outros preferem jogar num time menor pra ter mais chances de jogar, enfim. No caso de Cano, a gente viu que foi diferente. Ele quer jogar num time maior, quer ter a possibilidade de ser campeão, porque quem vê lá o raio-x sabe que título e Germancano não estão muito na mesma conversa, não. Enfim. Deixa o like embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu.